Você já travou em uma questão porque não lembrava se o sinal no cosseno da soma era mais ou menos? Ou pior, já tentou decorar uma tabela com dezenas de identidades e esqueceu tudo na hora do vamos ver? Eu te digo, existem definições básicas que você precisa decorar sim, mas o segredo é que, se você souber essa base, você deduz todo o resto em segundos. Hoje, vou te ensinar a construir sua própria caixa de ferramentas para nunca mais depender da decoreba infinita. Então vamos inicialmente às nossas definições básicas. Pessoal, no final do vídeo nós temos um desafio. Então, bora começar. Pessoal, então como eu falei com vocês inicialmente, esse retângulo aqui amarelo, com as definições básicas, vai servir como alicerce, como base para a gente construir todas as outras relações. Então, infelizmente, esses daqui tem que ser decorados, tá bom? No caso aqui, ó, primeiro a gente tem relação fundamental, que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Isso aqui nada mais é do que uma relação de Pitágoras, tá bom? Então, se a gente lembrar aqui, ó, o eixo deitado é o cosseno, o eixo aqui em pé é o seno. A partir daqui a gente vai ter um raio, né, do nosso círculo trigonométrico, tá bom? E aqui é um triângulo, e aqui é um triângulo retângulo, aonde eu tenho uma medida de cosseno no cateto aqui e a medida de seno. Então, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que seria esse cateto ao quadrado mais esse, é igual a 1, que está representando justamente aqui, ó, nosso círculo de raio 1. Com relação às definições inversas, aqui nós temos que ter em mente, porque secante de um ângulo é igual ao inverso do cosseno. Então, é 1 sobre cosseno. E cossecante de um ângulo, no caso aqui representado por x, é o inverso do seno, ou seja, 1 sobre seno. E a outra definição aqui, um pouquinho mais chata, que nós temos que ter em mente já, é a soma de arcos. A soma de arcos é possível demonstrar também, porém é uma demonstração muito longa e dependendo de uma prova ou do que você estiver fazendo, não vale a pena você demonstrar seno da soma de arcos ou cosseno da soma de arcos. Então, decorando, né, seno de A mais B, nós temos que é seno A cosseno B. Quando a gente tem soma de arcos no seno, que é seno A cosseno B, o sinal se repete aqui. Se aqui eu estou somando arcos, aqui eu somo também. Tá? Então lembra aqui, ó, seno, cosseno. Eu tenho seno e cosseno. Tá? O macete aqui para vocês poderem gravar. E cosseno de A mais B, eu tenho cosseno, cosseno. Então, cosseno é meu eixo deitado. Então, seno, cosseno, eu tenho um eixo deitado e um eixo em pé. Aí, lembrar também que o cosseno, eu estou somando, como eu falei, aqui é menos. Se no cosseno eu diminuo os arcos, eu faço uma diferença, aí eu inverto o sinal. Enquanto no seno, o sinal se mantém. Então, vamos logo aqui para nossas definições. Então, começando a nossa demonstração aqui agora com relações pitagóricas, eu vou partir aqui, ó, da relação fundamental. Então, aqui, começando da relação fundamental, nós vamos ter o seguinte: a partir de cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A igual a 1, eu divido por cosseno ao quadrado de A, ambos os lados da minha equação. E eu vou ter, então, cosseno ao quadrado de A sobre cosseno ao quadrado de A, mais seno ao quadrado de A sobre cosseno ao quadrado de A igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de A. Então, simplificando a equação, eu divido cosseno por cosseno, e aqui eu vou ter seno ao quadrado de A dividido por cosseno ao quadrado de A, da tangente ao quadrado, porque seno sobre cosseno é tangente. Então, vamos ter aqui como resultado 1, que é cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado, mais tangente ao quadrado de A, é igual a 1 sobre cosseno, como nós vimos aqui na definição inversa, é secante de x. Então, eu vou ter, como está ao quadrado, então eu tenho secante de a ao quadrado. Então, uma das nossas fórmulas demonstradas é que 1 mais tangente ao quadrado de a é igual a secante ao quadrado de a. Tá bom? Isso aqui é 1. Eu posso fazer essa divisão que eu fiz por seno? Posso também. Se eu fizer cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A igual a 1, essa mesma divisão, se eu fizer por seno ao quadrado de A, eu vou ter o seguinte, aqui eu já vou simplificar, ó. Eu tenho cosseno dividido por seno ao quadrado, cosseno sobre seno é cotangente, então eu vou ter cotangente ao quadrado de A, tá? Seno ao quadrado dividido por seno ao quadrado, mais 1. E eu vou ter aqui, ó, 1 dividido por seno ao quadrado de A. 1 dividido por seno ao quadrado de A
como nós vimos aqui, ó, cossecante de x é igual a 1 sobre seno. Então, se estou dividindo 1 por seno ao quadrado, eu tenho cossecante ao quadrado, né, de A. Nesse caso aqui que eu estou tratando meu ângulo como A. Então, a segunda fórmula que podemos tirar aqui é o seguinte: cotangente ao quadrado de A mais 1 é igual a cossecante ao quadrado de A. Duas fórmulas aqui que nós encontramos apenas dividindo ou por cosseno ao quadrado ou por seno ao quadrado. Agora vamos aqui para tangente e arco duplo. Então vamos demonstrar tangente de A mais B. Quanto que é a tangente de A mais B? É seno de A mais B sobre cosseno de A mais B. Simples assim. Então aqui a gente só faz a substituição. Tangente de A mais B, então eu faço aqui, ó, seno A cosseno B mais seno B cosseno A, dividido por cosseno A cosseno B, como é cosseno é menos, seno A seno B. Porém, como estamos calculando tangente, o macete aqui para sair pela fórmula do tangente A mais B é dividir o numerador e o denominador dessa operação aqui por cosseno de A cosseno de B. Então eu vou dividir aqui, ó, por cosseno de A cosseno de B, aqui por cosseno de A cosseno de B, aqui também todo mundo cosseno de A cosseno de B, tá? Cosseno de B e aqui também cosseno de A cosseno de B. Tá ok? E dividir tudo por cosseno, porque eu quero trabalhar com tangente. E quando eu divido por cosseno, tanto o numerador quanto o denominador, eu não estou alterando a minha fração. Então, observando aqui, ó, essa primeira parte aqui do numerador, eu posso, aqui em cima está multiplicando por cosseno de B, aqui também eu posso dividir, ficando só com seno A, cosseno A. Aqui, da mesma forma, está se repetindo o cosseno A, eu posso simplificar. Nesse caso aqui, ó, no denominador, eu tenho cosseno AB dividido por cosseno AB, eu simplifico o numerador com o denominador, e nessa parte aqui eu não consigo simplificar nada. Então, nesse primeiro caso aqui, eu tenho seno A dividido por cosseno A. Então, reescrevendo aqui embaixo, tangente de A mais B, eu vou ter o seguinte, como eu falei antes, seno A cosseno A vai me dar tangente de A, mais, nesse caso aqui eu tenho seno B com cosseno B. Então eu vou ter tangente de B, dividido por, aqui, cosseno AB por cosseno AB, eu vou ter 1, repito o sinal aqui menos, e aqui é um produto, seno de A, cosseno de A vai dar tangente, seno B, cosseno B, tangente também, e é um produto. Então eu tenho tangente de A, tangente de B. Nossa fórmula fica, tangente de A mais B é igual a tangente de A mais tangente de B dividido por 1 menos tangente de A, tangente de B. Tá bom? Então, aqui mais uma fórmula demonstrada. Eu apenas apliquei um conhecimento que a gente decorou, que foi só essas duas únicas fórmulas aqui. Eu apliquei ela da seguinte forma: dividi uma pela outra por cosseno. E depois eu dividi tanto o numerador como o denominador por cosseno de AB. Agora, trabalhando com o nosso arco duplo, basta a gente pegar essa mesma fórmula aqui, ó, vamos trabalhar com arco duplo. Só que observa aqui, a gente tem A mais B, aqui dentro do nosso quadrado amarelo, ó, seno de A mais B. O que eu vou fazer para a demonstração do nosso arco duplo? Eu vou fazer que B é igual a A. Pronto, aí aqui eu já termino a questão. Então, nosso desenvolvimento fica seno de A mais A, que é igual a seno de 2A. Quanto que é seno de 2A? Eu vou ter seno do primeiro, que é A, vezes cosseno do segundo, que também é A, mais seno do primeiro, que é A, vezes cosseno do segundo, mais cosseno do segundo, que é A, vezes cosseno do primeiro, vezes seno
do segundo, que também é A. Daqui resulta que seno de 2A, que é A mais A, é 2 vezes seno de A mais cosseno de A. Mais uma fórmula demonstrada. E quanto a cosseno de 2A, que é meu arco duplo, é a mesma coisa que cosseno de A mais cosseno de A, onde eu só substituí o B pelo A. Aí eu vou ter que cosseno A vezes cosseno A menos seno A vezes seno A. Então eu vou ter como cosseno de 2A igual a cosseno vezes cosseno do mesmo ângulo, eu tenho cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de A menos seno vezes seno ao quadrado de A. Tá bom? Então aqui é uma segunda fórmula. Para essa segunda fórmula, eu apenas apliquei B igual a A, eu vou ter meu arco duplo, tá bom? Partindo também aqui da soma de arcos, eu chego aqui. Continuando aqui a nossa demonstração, vamos agora para a redução de potência e arco metade. Porém, olha só, eu queria chamar a atenção para vocês. Observe essa demonstração que nós fizemos aqui agora de cosseno. Vou reescrevê-la aqui, ó. Cosseno de 2A é igual a cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Então, estou pegando essa última equação aqui que nós demonstramos e estou trazendo ela para cá. E vou trabalhar, olha só, esqueci aqui de colocar o quadrado. Olha só essa equação aqui, ó, relação fundamental. Então, aqui só reescrevendo nossa relação fundamental, vamos ter que 1 é igual a cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A. Então aqui nós montamos um sistema. Então eu posso somar a primeira equação com a segunda equação. Então se eu somo as duas equações, então eu vou ter aqui como resultado, vou colocar aqui do lado. Então primeiro eu vou somar o segundo membro aqui da equação. Então aqui, ó, cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, eu vou ter 2 cosseno ao quadrado de A. Menos seno ao quadrado de A. O mais seno ao quadrado de A, então aqui pela diferença vai dar zero. E agora eu somo aqui, ó, o primeiro membro da equação. 1 mais cosseno de 2A. Isso aqui é igual a 1 mais cosseno de 2A. Então, isso aqui implica que eu vou ter que cosseno ao quadrado de A, passando esse 2 dividindo aqui o outro membro, 1 mais cosseno de 2A, tudo isso dividido por 2. Isso aqui nada mais é do que uma linearização, tá? Eu estou saindo de um termo ao quadrado, estou reduzindo a minha potência, estou saindo de um termo ao quadrado e indo para um termo, que no caso é cosseno elevado a 1 grau, porém eu entro numa situação de arco duplo aqui, tá ok? Cosseno de 2A. Para que isso aqui é útil? Isso aqui é muito útil quando a gente está fazendo integração. Somente para quem está estudando cálculo, isso aqui facilita. Exemplo, calcular a integral de cosseno de A ao quadrado. Então a gente substitui para 1 mais cosseno de 2A sobre 2, e a partir daqui, quando eu faço a integração, fica mais fácil. Sai o resultado, ele sai direto. Então isso aqui vai me resultar em cosseno de A é igual a, como ele está ao quadrado, eu tiro a raiz. Raiz de 1 mais cosseno de 2A sobre 2. Tá ok? E para ter o seno ao quadrado de A, então eu vou reescrever aqui para não ficar confuso. Ó. Então imagina o seguinte, seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A igual a 1, nossa relação fundamental. E vou reescrever embaixo a equação que nós tiramos ali do arco duplo. Vou reescrever o seguinte, menos seno ao quadrado de A mais cosseno ao quadrado de A é igual a cosseno de 2A. Montei aqui o nosso sistema novamente. Agora eu vou fazer essa equação de cima menos a equação de baixo. Aqui eu vou ter que seno menos com menos seno, que eu estou diminuindo, eu vou ter 2 seno ao quadrado de A. Cosseno menos cosseno de A ao quadrado, eu vou ter zero. Isso vai ser igual a 1 menos cosseno de 2A. Tá? Passando aqui, ó, isso aqui vai implicar no seguinte. Seno ao quadrado de A é igual a 1 sobre cosseno de 2A, tudo isso dividido por 2. Isso vai implicar em seguinte, que seno de A
é igual a raiz de 1 menos cosseno de 2A sobre 2. Para que eu uso isso? Novamente, a expressão simples aqui, ó, seno ao quadrado, eu transformando ela em 1 menos cosseno de 2A, aplica-se muito a integração, tá ok? E essa equação aqui, ó, seno de A igual a raiz de 1 mais cosseno de 2A sobre 2, e a de cima também cosseno, elas já nos ligam direto ao arco metade. Então eu pego essa equação aqui e essa e desenvolvo o arco metade. Então observa aqui embaixo, ó. Então eu trazendo essas equações aqui para baixo, ó, fazendo a seguinte substituição: 2x igual a A. Isso implica que x é igual a A sobre 2. Vamos ter o seguinte: cosseno de x sobre 2 é igual a raiz de 1 mais cosseno de x, tudo isso dividido por 2. Da mesma forma, seno de x sobre 2 é igual a raiz de 1 menos cosseno de x sobre 2, tá bom? Isso aqui é o que? O nosso arco metade. Então eu tenho quanto que é o valor, exemplo, se eu quisesse saber o cosseno de 22,5 graus, a gente não, isso não é tabelado. O que eu sei é que 22,5 graus é igual a 45 graus dividido por 2. E 45 graus nós sabemos quanto que é. Então, aqui como exemplo, né? Se eu fosse desenvolver cosseno de 22,5 graus, eu teria raiz de 1 mais cosseno de 45 graus, tudo isso dividido por 2. Cosseno de 45 graus, eu sei quanto que é. Então aqui fica fácil de eu achar o valor de um arco metade. Então aqui tem duas utilidades, tanto para eu achar um valor de um arco metade, onde ele não tem tabelado inicialmente, como eu dei o exemplo aqui de 22,5 graus, ou então para resolução de potência, num caso de integração no cálculo 1. Então essa aqui é a nossa tela do desenvolvimento, tanto da redução de potência e do arco metade. Então, feita essa demonstração, tem mais aqui embaixo, ó. Olha essa daqui. Ela é chamada de prostaférese, ou soma em produto. Tá? O nome não é muito conhecido, mas soma em produto é um nome bastante comum. Então, como que eu faço para transformar uma soma de senos ou soma de cossenos em produto? Então, para essa a transformação de soma em produto, o meu ponto de partida é a soma de arcos. E ela é simples de fazer também. Ela é o seguinte, ó, eu vou reescrever seno de A mais seno de B, e eu vou ter o seguinte: seno de A cosseno B mais seno B cosseno A. Só reescrever a fórmula. E agora eu vou fazer o seno de A menos B. Eu vou reescrever em cima seno de A cosseno de B menos seno de B cosseno de A. Então eu tenho duas equações e a partir daqui eu montei um sistema. Eu executo a simples soma. Quanto que é a soma? Seno de A mais B, eu vou ter seno de A mais B mais seno da diferença dos arcos, A menos B. Seno de A cosseno de B mais seno de A cosseno de B é 2 vezes seno de A cosseno de B. Seno de B cosseno de A menos seno de B cosseno de A, isso aqui vai zerar o meu resultado. Então, eu vou ter o seguinte: para eu transformar o A mais B em um único argumento e o A menos B em um único argumento, geralmente a gente faz o seguinte, ó, A mais B eu chamo de uma incógnita qualquer P, e A menos B eu chamo de uma incógnita qualquer Q. Realizando essa soma aqui, das duas equações, eu vou ter que 2A é igual a P mais Q. Então, eu vou ter que A é igual a, escrevendo aqui em cima, P mais Q, passei o 2 dividindo sobre 2. E o meu B, se você fizer essa conta, porém diminuindo aqui, ó, aqui eu somei, fiz mais. Se eu fizer menos, para descobrir o valor de B, eu vou ter que B é igual a P menos Q sobre 2. E esses dois resultados, eu apenas faço a substituição nessa equação aqui. Então eu tenho o seguinte: seno de A mais B, quem é A mais B? Eu chamei de P. Mais seno de A menos B, quem eu chamei? De A menos B eu chamei de Q. Então, seno de Q.
Isso é igual, vou jogar isso aqui um pouco mais para o lado. Isso aqui é igual a 2 vezes seno de A, meu valor de A é P mais Q sobre 2, P mais Q sobre 2, vezes cosseno de B, que é P menos Q sobre 2, tá bom? E para a soma de cossenos, como que eu faço? A mesma coisa. Eu reescrevo cosseno de A mais B, quanto que é? É cosseno de A, cosseno de B, menos a soma aqui eu tenho menos, seno de A, seno de B. E cosseno de A menos B, eu vou só inverter meu sinal. Eu tenho cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Aqui eu peguei simplesmente a minha equação de seno e apliquei ela aqui embaixo, utilizando os dois sinais. Montei duas equações, agora eu vou fazer a soma dessas equações. Então, a partir da soma, eu vou ter cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B. Isso é igual a 2 vezes cosseno de A vezes cosseno de B. Eu posso utilizar aqui ó, o A mais B e o A menos B com essa mesma demonstração que eu fiz de laranja? Eu posso. Então, eu só faço substituição. Então, vamos ter como resposta cosseno A mais B é P, mais cosseno de A menos B eu chamei de Q. Isso é igual a 2 vezes cosseno de A, que é P mais Q sobre 2, P mais Q sobre 2, vezes cosseno de B, que é P menos Q sobre 2. Então, aqui eu estou transformando soma em produto. Então, eu peguei aqui, tenho dois senos. Eu tenho seno de um ângulo mais seno de outro ângulo, Q qualquer, e eu transformo ele em produto. Da mesma forma aqui embaixo. Eu tenho cosseno de um ângulo mais cosseno de outro ângulo, e eu transformo ele em produto. Então, quando que eu posso utilizar essa transformação de soma em produto? Ela é útil quando eu quero realizar fatoração, tá? Então, eu posso utilizar fatoração, estou resolvendo uma equação, eu aplico essa fórmula. Então, transformei soma em produto. Eu posso transformar produto em soma? Também é possível. Vamos olhar aqui embaixo. Também conhecido como fórmula de Werner, produto em soma, eu vou tomar como ponto de partida também soma de arcos, tá bom? Então, essa soma de arcos, eu vou reescrevê-la aqui em cima. Eu vou escrever seno de A mais B é igual a seno A cosseno B mais seno B cosseno A. E eu vou reescrever a diferença também, seno de A menos B, que é igual a seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Se eu quero destacar o produto entre dois ângulos A e B, eu faço o seguinte, eu simplesmente vou fazer também novamente aqui a soma. Então, dessa forma aqui, eu quero seno vezes o cosseno. Tá? Não importa se é seno B cosseno A ou seno A cosseno B. Vamos fazer dessa forma aqui que fica mais fácil, porque aqui eu já posso diminuir da zero. Então, somando essas duas equações, eu vou ter que seno de A cosseno B mais seno A cosseno B, eu tenho duas vezes seno A cosseno B. Isso é seno de B cosseno A menos seno de B cosseno A vai dar zero. Isso aqui vai ser igual a seno de A mais B mais seno de A menos B. Como resultado, vamos ter que seno A cosseno B é igual a meio, que multiplica seno, botar aqui entre parênteses, seno de A mais B, mais seno de A menos B. Tá bom? Aqui nesse caso eu estou transformando produto em soma. No caso anterior eu transformei soma em produto. Porém o artifício foi o mesmo. O que que eu fiz? Eu peguei a soma de arcos, montei um sistema com sinal positivo e com sinal negativo e fiz aquela transformação de PQ. Aqui eu só isolei o meu produto. Eu posso ter outras duas variações. Eu posso ter seno de A vezes seno de B ou cosseno de A vezes cosseno de B. E essas duas variações eu trato diretamente com o meu cosseno. Então, reescrevendo, eu tenho que cosseno de A mais B é igual a cosseno de A cosseno de B menos
seno de A, seno de B. E cosseno de A menos B é igual a cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Então, aqui eu tenho um outro sistema com duas equações e eu faço a soma simplesmente. Para o primeiro caso, eu tenho o produto entre cossenos. Então, vou fazendo a soma cosseno A, cosseno B, mais cosseno A, cosseno B, eu vou ter 2 cosseno A, cosseno B. Isso vai me resultar em seno A, seno B vai dar zero, né? Eu vou ter cosseno de A mais B, mais cosseno de A menos B. Então, a partir daqui, eu passo 2 dividindo e eu vou ter o produto entre dois cossenos. Cosseno de A, cosseno de B é igual a meio entre colchetes, cosseno de A mais B, mais cosseno de A menos B. Tá bom? Tem o produto de seno com cosseno e o produto de cosseno com cosseno. Agora eu quero o produto entre dois senos. Então, reescrevendo minha equação aqui, eu tenho que cosseno de A mais B é igual a cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. E cosseno de A menos B é igual a cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Tá? Montei o mesmo sistema aqui, utilizando a soma aqui de arcos do cosseno, e agora eu vou fazer a diferença. Aqui eu somei, aqui em cima, somei, aqui eu estou fazendo a diferença das equações. Então eu vou ter o seguinte, cosseno de A mais B, menos cosseno de A menos B, é igual cosseno de A mais B menos cosseno de A mais B vai dar zero. Cosseno de A menos B menos seno de A menos B, eu vou ter menos 2 vezes seno de A vezes seno de B, tá? Vou isolar aqui o meu seno de A, seno de B e vou reorganizar a minha equação. A minha solução vai ser o seguinte, seno de A vezes seno de B é igual a meio, porque esse 2 passou dividindo, e ao mesmo tempo eu multipliquei por menos. Então, quando eu multiplico por menos, o cosseno da soma vai ficar negativo e o cosseno da diferença vai ficar positivo. Então, eu vou ter cosseno de A menos B menos cosseno de A mais B. Então, para produto e soma, esse seria o nosso resultado. Eu apenas utilizei soma de arcos, tá? Utilizando as duas, tanto a soma quanto a diferença desses arcos. Então, a partir aqui do produto, eu encontrei a soma. Então, para você que chegou aqui até o final, tem o seguinte macete. Eu ensinei a calcular o cosseno de 2A, o seno de 2A. Porém, se eu quisesse calcular cosseno de 3A ou cosseno de 4A, ou seno também poderia ser, ou cosseno de N vezes A. Como que eu faria? Então, vamos olhar esse macete aqui. Observando a fórmula de Moivre, nós sabemos o seguinte, que cosseno de θ mais I seno θ elevado a N é a mesma coisa que cosseno de Nθ mais I seno de Nθ. Então, vamos supor que eu queira calcular cosseno de 3A. Como que eu desenvolveria isso daqui? Eu faria cosseno de θ mais I seno θ elevado ao cubo, que é o que eu quero. Tá? Se for cubo, quarto, a gente pode utilizar a teoria do binômio de Newton para poder desenvolver isso daqui, ou triângulo de Pascal. Então, isso aqui eu desenvolveria da seguinte forma. Porém, eu vou fazer uma substituição. Vou chamar cosseno de θ de x e eu vou chamar I seno θ de y.
tá? Isso aqui para facilitar as minhas contas. O meu desenvolvimento ficaria x ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado y mais 3 vezes x y ao quadrado mais y ao cubo. Vamos relembrar aqui também que para números complexos, i elevado ao quadrado é igual a menos 1. E i elevado ao cubo é igual a menos i. Tá? Se tiver dúvida com relação a isso, escreva nos comentários que eu vou estar explicando mais detalhado. Então, agora eu vou substituir esses valores aqui, x e y, por seno e cosseno. Então, x ao cubo é o meu cosseno. Cosseno ao cubo de θ. Mais 3 vezes x, que é cosseno de θ, vezes y. Quem é y? I seno θ. Agora eu vou fazer 3 vezes cosseno de θ vezes y ao quadrado. Só que y ao quadrado é i ao quadrado, que é menos 1, vezes seno ao quadrado. Então, meu valor vai ser menos, por conta do meu i ao quadrado, 3 vezes cosseno θ vezes seno ao quadrado de θ. E no final eu vou ter y ao cubo. Quem é y ao cubo? É i seno θ ao cubo. Só que i ao cubo é menos i, e eu vou ter, no caso, menos, vou reescrever aqui embaixo, menos i seno ao cubo de θ. Reagrupando esses valores aqui embaixo, vou reagrupar da seguinte forma: aonde tem i, eu deixo separado de quem não tem o i do número complexo. Então, eu vou ter cosseno ao cubo de θ menos 3 cosseno θ seno ao quadrado de θ. Menos 3 cosseno θ seno ao quadrado de θ. Mais i, dentro de eu vou ter 3 cosseno ao quadrado de θ vezes seno θ menos seno ao cubo de θ. Porém, eu vou fazer a substituição da nossa fórmula trigonométrica. Quem é seno ao quadrado? Lembrando da nossa relação fundamental aqui no canto, ó. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de θ. E contrário a isso também é válido. Cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. A isso eu vou substituir tanto seno ao quadrado de θ quanto cosseno ao quadrado de θ. Então, eu vou ter que cosseno ao cubo de θ menos 3 cosseno de θ, seno ao quadrado de θ, como eu falei, eu substituo aqui, ó. 1 menos cosseno ao quadrado de θ. Fecho aqui com colchete, mais i, que multiplica, terei 3 vezes cosseno ao quadrado de θ, eu substituo isso daqui. 1 menos seno ao quadrado de θ, vezes seno de θ, menos seno ao cubo de θ. Fiz colchete. Então, realizando aqui a distributiva e organizando as nossas contas, eu vou ter cosseno ao cubo de θ, menos 3 cosseno de θ, menos com menos, vai dar mais 3 cosseno ao cubo de θ. Fiz colchete, mais i, e aqui vai se repetir a mesma coisa. Eu vou ter 3 seno θ, menos 3 seno ao cubo de θ, menos seno ao cubo de θ. Então, eu vou ter o seguinte: cosseno ao cubo mais 3 cosseno ao cubo, 4 cosseno ao cubo de θ, menos 3 cosseno θ. Tudo isso mais i, 3 seno θ, 3 seno θ, menos 3 seno ao cubo, menos seno ao cubo, menos 4 seno ao cubo de θ. Porém, eu calculei cosseno de θ mais seno θ elevado ao cubo, tá? E eu sei que isso aqui, a minha resposta é a seguinte: é cosseno de 3θ mais i seno de 3θ. E para que essa igualdade seja verdade, esse termo meu aqui, ó,
4 cosseno ao cubo menos 3 seno θ tem que ser igual a cosseno de 3θ, que é a minha parte real. E a minha parte imaginária, que está multiplicada por i, que é i 3 seno θ menos 4 seno θ ao cubo, tem que ser igual a i seno 3θ. Então, como resultado, eu vou ter que cosseno de 3θ é igual a 4 cosseno ao cubo de θ menos 3 cosseno de θ. E seno de 3θ é igual a 3 seno θ menos 4 seno ao cubo de θ. Então, para calcular ângulos que são maiores que o arco duplo, maior que 2A, sendo 3 vezes, 3 vezes o ângulo, 4, 5 vezes o ângulo, nós podemos utilizar a fórmula de Moore. Então, pessoal, retomando aqui como foi feito o nosso desenvolvimento, esse aqui foi o primeiro com relações pitagóricas e tangente arco duplo. Em seguida, fizemos um desenvolvimento para redução de potência e arco metade. Depois, transformamos soma em produto e também produto em soma. Por fim, fizemos esse macete de Moore. Então, o que vocês precisam ter de conhecimento inicialmente para desenvolver todas as outras fórmulas, sem precisar ficar decorando, foram demonstrados aqui no vídeo. Agora eu deixo o seguinte desafio para vocês. Essa questão aqui da prova do IME de 2024 para 2025, vocês conseguem resolver? Deixa aí nos comentários, tenta o desafio. No próximo vídeo eu vou estar postando o desenvolvimento dessa questão. E não se esqueça de se inscrever e dar o like no nosso canal. Até a próxima.